Eu que tô aqui na frente de vocês, falando de Nossa Senhora Aparecida com tanto amor, já fui o maior inimigo dela que vocês podem imaginar. Eu era pastor evangélico há 15 anos, numa cidadezinha pequena lá do interior de Minas, lugar onde todo mundo se conhece, sabe? E eu pregava contra tudo que era católico com uma raiva no peito que nem eu mesmo entendia direito de onde vinha. Meu nome é João Carlos, tenho 52 anos hoje, e durante muito tempo eu carreguei uma ferida no coração que ninguém sabia, nem minha própria esposa. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe ficou muito doente, uma doença ruim mesmo, e eu lembro que ela passava as noites todas rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora Aparecida que não me deixasse órfão. Eu via ela ali, magrinha, sofrendo, com aquele terço nas mãos trêmulas, e não entendia por que uma santa tão poderosa não curava uma mulher tão boa como minha mãe. Quando ela morreu, eu tinha apenas 9 anos, e foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado para sempre. Eu olhava para aquela imagem de Nossa Senhora que ficava no quartinho dela e sentia uma revolta terrível. Por que ela não salvou minha mãe? Eu pensava. Por que deixou ela sofrer tanto assim? Era uma dor que doía físico mesmo, sabe? Um aperto no peito que parecia que ia me sufocar. Cresci carregando essa mágoa, e quando me converti aos 16 anos numa igreja evangélica, encontrei uma explicação para tudo aquilo. O pastor falava que católico adorava imagem, que era idolatria, e aquilo fazia sentido na minha cabeça ferida. É por isso que minha mãe morreu, eu pensava, porque estava adorando imagem em vez de buscar Jesus direto. Aos 20 e poucos anos, já estava pregando, e aos 30, virei pastor titular de uma congregação pequena, mas cheia de gente boa. Minha esposa, Maria Helena, era uma mulher abençoada. Me deu 2 filhos lindos, o Pedro e a Ana Paula. Mas por mais que eu tentasse ser feliz, sempre que via alguma coisa católica, alguma procissão, alguma festa de santo, aquela raiva antiga voltava com força total. Eu pregava com ódio mesmo, gente. Não era só discordância teológica, não. Era um rancor que vinha lá do fundo da alma. Quando passava na frente da igreja católica da cidade, eu fazia questão de falar alto. Casa de idolatria, lugar onde o povo se perde. Os católicos da cidade me conheciam como o pastor que mais atacava eles, e eu tinha até orgulho disso. Em casa, eu proibia qualquer coisa que lembrasse catolicismo. Se minha esposa falava de alguma tradição da família dela, que era católica, eu cortava na hora. Isso aí é coisa do diabo, Maria Helena. Não quero essas superstições dentro da minha casa. Meus filhos cresceram ouvindo que católico estava tudo perdido, que Nossa Senhora era uma invenção do demônio para enganar o povo. A cidade onde a gente morava, São João da Mata, era pequena, mas muito católica. Todo ano tinha a festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e a cidade inteira se mobilizava. Era procissão, terço, missa especial, e eu via aquilo tudo com nojo. Subia no púlpito e atacava. Vocês estão vendo aí, irmãos? O povo se ajoelhando para a imagem? Isso é abominação aos olhos do Senhor. Mas foi em 2018 que aconteceu o que mudou tudo. A prefeitura tinha encomendado umas imagens novas para a festa, umas Nossa Senhora Aparecida bem bonitas, e colocaram elas na praça central para benzer antes de levar para a igreja. Quando eu vi aquelas imagens ali no meio da praça, com um monte de gente em volta rezando, orando, algumas até chorando de emoção, alguma coisa dentro de mim explodiu. Era uma sexta-feira de tarde. A praça estava cheia porque era dia de feira, e eu estava voltando do banco quando vi aquela cena. As imagens estavam numa mesa pequena, rodeada de velas, e tinha umas 50 pessoas ali rezando o terço. Mulheres idosas, homens trabalhadores, crianças pequenas, todo mundo com aquela fé que eu odiava tanto. Eu parei e fiquei olhando, sentindo aquela raiva familiar subindo pelo peito. Mas dessa vez era diferente. Era como se todos os anos de mágoa tivessem se juntado numa bola de fogo dentro de mim. Eu lembrei da minha mãe morrendo com o terço na mão. Lembrei de como eu me sentia abandonado, e uma fúria terrível tomou conta de mim. Sem pensar em mais nada, eu atravessei a praça com passos firmes. O pessoal que me conhecia começou a ficar preocupado, porque sabiam que eu não gostava de católico, mas ninguém esperava o que ia acontecer. Cheguei perto da mesa, peguei uma das imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem pequena, mas muito bonita, e levantei ela bem alto para todo mundo ver. Vocês querem saber o que eu penso dessa idolatria? Eu gritei com toda a força dos meus pulmões. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso é engano do diabo para roubar a glória de Jesus. As pessoas ficaram em choque. Algumas começaram a chorar, outras a gritar para eu parar, mas eu estava possuído de raiva mesmo. Peguei uma garrafa
garrafa de álcool que tinha numa loja ali perto. O dono ficou tão assustado que nem tentou me impedir. Joguei em cima da imagem e acendi com um isqueiro. Ali, no meio da praça, na frente de centenas de pessoas, eu queimei Nossa Senhora Aparecida enquanto gritava: "Isso é idolatria! Vocês estão adorando boneco. Jesus Cristo é o único mediador." O fogo subiu rápido e em poucos segundos a imagem virou cinzas. As pessoas choravam, gritavam. Algumas mulheres idosas caíram de joelhos pedindo perdão para Deus como se a culpa fosse delas. Homens me xingavam, ameaçavam me bater, mas eu continuei gritando: "A verdade dói, né? Parem de adorar imagem e busquem Jesus direto." Foi o maior escândalo que aquela cidade pequena já viu. Em poucas horas, a notícia tinha se espalhado para a região inteira. Meu telefone não parava de tocar, uns para me parabenizar, outros para me xingar. A polícia foi na minha casa, mas não podia fazer nada porque, tecnicamente, eu não tinha cometido crime. A imagem estava em espaço público. Eu achava que tinha feito a coisa certa, que tinha mostrado para aquele povo o erro que eles estavam vivendo. Cheguei em casa naquela noite, me sentindo como um herói da fé, como alguém que tinha tido coragem de enfrentar a idolatria de frente. Contei para Maria Helena com orgulho. Hoje eu mostrei para essa cidade quem manda de verdade. Mas nos dias seguintes, as coisas começaram a desandar. Primeiro, alguns membros da minha própria congregação começaram a me questionar. Dona Conceição, uma senhora que frequentava nossa igreja há 10 anos, me procurou depois do culto. "Pastor João Carlos, o senhor não acha que foi longe demais? Mesmo não concordando com eles, não precisava humilhar o povo daquele jeito." "Dona Conceição", eu respondi com firmeza, "quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, a senhora acha que ele teve dó? Às vezes é preciso ser radical para abrir os olhos das pessoas." Mas eu via no olhar dela que alguma coisa tinha mudado. Outros membros começaram a falar a mesma coisa. O irmão José, que era diácono, me chamou no canto: "Pastor, tô recebendo ligação de pastor de outras cidades perguntando se o senhor não tá com problema psicológico. Eles estão dizendo que o que o senhor fez foi muito violento. A primeira semana passou e eu ainda estava firme, pregando que tinha feito certo, que às vezes Deus usa situações extremas para acordar o povo. Mas na segunda semana, comecei a perceber que os bancos da igreja estavam mais vazios. Famílias inteiras deixaram de vir. E quando eu perguntava, sempre tinha uma desculpa: "Ah, pastor, tô meio ocupado, tô com uns problemas em casa, vou viajar uns domingos." Na terceira semana, a coisa ficou mais clara. O irmão Antônio, que era um dos principais cooperadores da igreja, me procurou com cara séria: "Pastor João Carlos, preciso conversar com o senhor. Várias famílias estão dizendo que não vão mais vir enquanto o senhor for o pastor. Eles acham que o senhor perdeu a mão." "Perdeu a mão como, irmão Antônio?" eu perguntei, já sentindo um frio na barriga. "Eu fiz o que Deus mandou fazer." "Pastor", ele respondeu baixinho, "queimar imagem na frente de criança chorando, na frente de idoso que tem fé, isso não parece coisa de Deus não, parece coisa de pessoa com problema." Foi como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Pela primeira vez desde que tinha queimado a imagem, eu comecei a questionar se tinha feito certo mesmo. Mas meu orgulho era maior que a dúvida, então continuei defendendo minha atitude. Se eles não aguentam a verdade, problema deles. Igreja não é lugar pra gente fraca não, mas as pessoas continuaram saindo. Em um mês, de 120 membros, sobraram uns 40. E desses 40, metade vinha mais por pena de mim do que por concordar comigo. Eu via nos olhares que eles estavam desconfiados, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir de novo. Em casa, as coisas também começaram a ficar tensas. Maria Helena, que sempre me apoiou em tudo, começou a questionar: "João Carlos, você não acha que exagerou? Eu cresci católica, minha família inteira é católica. Quando você humilhou Nossa Senhora daquele jeito, foi como se tivesse humilhado minha avó, que rezava para ela todo dia." "Maria Helena", eu respondia com dureza, "sua avó estava errada e você tem que escolher. Ou fica do lado da verdade, ou fica do lado da sua família católica." Foram discussões terríveis, gente. Discussões que iam até altas horas, com ela chorando e eu gritando que ela não podia ficar em cima do muro. Os meninos, o Pedro e a Ana Paula, começaram a ficar com medo das nossas brigas. Várias vezes eu acordava de madrugada e encontrava eles chorando no quarto. Foi quando começou a aparecer uns sintomas estranhos. Primeiro foi uma fadiga terrível, uma canseira que não passava com descanso nenhum. Depois vieram as dores nas costas, umas dores que pareciam que estavam me partindo ao meio. Eu achava que era estresse por causa dos problemas na igreja, então não dei muita importância. Mas as dores foram piorando. Era uma dor que começava na lombar e subia até o peito. Uma dor que não me deixava dormir, não me deixava ficar em pé direito. Maria Helena
Helena insistia para eu ir no médico, mas eu teimava. Isso é só cansaço, mulher. Passa com repouso. Uma manhã acordei e não consegui levantar da cama. A dor estava tão forte que qualquer movimento era tortura. Maria Helena ficou desesperada. Chamou uma ambulância e me levaram para o hospital da cidade. O Dr. Marcelo, que me conhecia há anos, ficou preocupado com meu estado e pediu uns exames. Quando os resultados saíram, foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Câncer. Um câncer nos ossos que já estava espalhado pela coluna inteira. O Dr. Marcelo tentou ser delicado, mas não tinha como suavizar. João Carlos, é um caso muito grave. Vou encaminhar você para um oncologista em Belo Horizonte, mas vou ser franco, o quadro é bem complicado. Eu fiquei em choque total. Como assim câncer? Como assim grave? Eu tinha 47 anos. Era um homem forte, pregador da palavra de Deus. Como podia estar com uma doença daquelas? Maria Helena chorava sem parar, segurando minha mão e repetindo: "Não pode ser, meu Deus, não pode ser." O oncologista de Belo Horizonte foi ainda mais direto. Dr. Reinaldo, um homem sério, mas humano, me mostrou os exames na tela do computador. "Pastor João Carlos, vou ser claro com o senhor. Esse tipo de câncer, nesse estágio, tem poucas opções de tratamento. Podemos tentar quimioterapia para controlar, mas a cura é muito difícil." "Como assim muito difícil, doutor?" Eu perguntei com a voz trêmula. "Difícil quer dizer impossível?" Ele respirou fundo antes de responder. "Em termos médicos, sim. Esse tipo de tumor, quando está disseminado como o seu, raramente responde ao tratamento. Eu diria que você tem de 6 meses a 1 ano de vida." Foi como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. 6 meses a 1 ano, 47 anos de idade, 2 filhos pequenos, e me dizem que eu vou morrer em menos de 1 ano. Maria Helena quase desmaiou na cadeira e eu fiquei ali, olhando para os meus exames, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Voltamos para casa em silêncio total. No carro, eu olhava a paisagem e pensava: será que vou ver essas montanhas no ano que vem? Será que vou ver meus filhos crescerem? Era uma angústia terrível, um desespero que parecia que ia me engolir vivo. A notícia do meu câncer se espalhou pela cidade rapidinho, e aí começou uma coisa que me machucou mais que a própria doença. Em vez de solidariedade, muita gente começou a falar que era castigo de Deus. "Você viu?" Eles sussurravam. "Queimou Nossa Senhora e agora tá pagando. Deus não é mangação, não." Isso doía mais que as dores físicas, gente. Doía porque no fundo mesmo, eu estava começando a pensar a mesma coisa. Será que realmente era castigo? Será que Deus estava me punindo por ter queimado a imagem? Mas ao mesmo tempo, meu orgulho não deixava eu admitir que podia ter errado. Na igreja, os poucos membros que sobraram começaram a se afastar ainda mais. É que quando o pastor fica doente, especialmente com uma doença grave, o povo fica inseguro. Se nem o pastor Deus protege, eles pensam: imagina a gente. Foi diminuindo, até que sobraram só umas 10 pessoas fiéis mesmo. O pior era ver o sofrimento dos meus filhos. Pedro, que tinha 14 anos, tentava ser forte, mas eu via ele chorando escondido no banheiro. Ana Paula, de 12 anos, tinha pesadelos toda noite e acordava gritando. Maria Helena tentava manter a família unida, mas ela mesma estava destruída por dentro. Comecei a quimioterapia, mas os efeitos colaterais foram terríveis. Vômito o dia inteiro, perda de peso, fraqueza que me deixava na cama dias seguidos. Meu cabelo caiu todo, fiquei com a aparência de um fantasma. E o pior, os exames mostravam que o tratamento não estava funcionando. O tumor continuava crescendo. Foi quando Maria Helena tomou uma decisão que me machucou mais que tudo. Uma tarde, ela chegou com as crianças e uma mala pequena. "João Carlos, eu vou levar as crianças para casa da minha mãe por uns tempos. Eles não aguentam mais ver você assim. E eu preciso de um tempo para pensar." "Como assim pensar?" eu perguntei, já sabendo a resposta, mas não querendo acreditar. "João Carlos", ela falou chorando, "eu sempre te apoiei em tudo. Mas quando você queimou aquela imagem, alguma coisa quebrou dentro de mim. Minha avó me criou rezando para Nossa Senhora. Era a fé mais pura que eu já vi. Quando você desrespeitou aquilo na frente de todo mundo, eu não consegui mais te olhar do mesmo jeito." "Mas Maria Helena", eu implorei, "eu tô morrendo. Você vai me abandonar na hora que eu mais preciso?" Ela chorou ainda mais. "João Carlos, eu orei muito por isso. E sabe o que eu sinto? Que enquanto você não reconhecer que errou, que não pedir perdão para Deus pelo que fez, você não vai ter paz. E eu não posso ficar vendo você se destruir assim." E ela foi embora. Levou meus filhos e me deixou sozinho numa casa vazia, com câncer terminal e abandonado até pela própria família. Era outubro de 2018, 5 meses depois que eu tinha queimado a imagem de Nossa Senhora. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Acordava
sozinho, tomava remédio sozinho, comia sozinho quando conseguia comer alguma coisa. A igreja tinha fechado. As poucas pessoas que sobraram se espalharam para outras congregações. Meus irmãos de fé, que sempre falavam de amor cristão, sumiram todos. Ninguém vinha me visitar. Ninguém ligava para saber como eu estava. As dores físicas pioraram muito. Era como se tivessem 1000 facas espetadas nas minhas costas ao mesmo tempo. Os remédios fortes não faziam mais efeito e eu passava as noites gritando de dor. Várias vezes pensei em acabar com tudo. Tamanho era o sofrimento. Uma madrugada, eu estava na sala de casa, sentado numa cadeira porque não conseguia deitar na cama, quando olhei para um espelho que tinha na parede. O que eu vi me assustou. Era um homem esquelético, careca, com olhos fundos e uma expressão de desespero total. Esse sou eu? Pensei. Esse fantasma sou eu? Foi nesse momento que uma lembrança veio na minha mente. Minha mãe, nos últimos dias de vida, falando baixinho. João Carlos, Nossa Senhora vai cuidar de você quando eu não estiver mais aqui. Ela é mãe de todos nós. Na época, eu era criança e não entendia, mas agora, 40 anos depois, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como um eco distante. Será que minha mãe não tinha morrido abandonada por Nossa Senhora? Será que eu tinha interpretado tudo errado? Mas meu orgulho ainda era forte e eu afastava esses pensamentos. Não, católico tá errado. Eu tô sofrendo, mas não vou negar minha fé. Dezembro chegou e meu estado piorou drasticamente. O médico disse que era questão de semanas. Maria Helena voltou para cuidar de mim nos últimos momentos, não como esposa, mas como cristã que não ia deixar ninguém morrer sozinho. Mas mesmo assim, nossa relação estava completamente quebrada. João Carlos, ela falou numa tarde, me ajudando a tomar um caldo. Você não quer fazer as pazes com Deus antes de partir? Não quer pedir perdão por alguma coisa? Eu ainda teimei. Maria Helena, eu não tenho nada para pedir perdão. Eu sempre preguei a verdade. Se Deus está me levando, é porque chegou minha hora. Mas por dentro, eu estava sendo consumido pela dúvida. E se eu realmente tivesse errado? E se minha mãe tivesse razão sobre Nossa Senhora? E se eu tivesse passado 15 anos odiando uma santa que só queria nos ajudar? A virada do ano 2018 para 2019 foi terrível. Eu sabia que provavelmente era meu último Réveillon e passei a meia-noite chorando sozinho no quarto, ouvindo os fogos da cidade e pensando em tudo que eu tinha perdido. Minha família, minha igreja, minha saúde, minha esperança. Tudo tinha ido embora. Janeiro passou como um borrão de dor e medicamentos. Fevereiro também. Em março, o médico disse que era questão de dias. Meu corpo já não respondia mais a nada. Eu mal conseguia falar direito. Maria Helena chamou Pedro e Ana Paula para se despedirem do pai. Foi a cena mais dolorosa da minha vida. Meus filhos ali, chorando, me beijando e dizendo que me amavam, enquanto eu sabia que ia deixar eles órfãos por causa do meu orgulho. Pedro, que já estava um mocinho, segurou minha mão e falou: "Pai, o senhor vai ficar bom, eu tenho fé." Mas eu sabia que não ia ficar bom. Sabia que em poucos dias ia estar numa cova fria e que meus filhos iam crescer lembrando do pai como um homem amargurado que morreu odiando e sendo odiado. Foi na madrugada do dia 15 de março de 2019 que tudo mudou. Eu estava numa agonia terrível, com dores que pareciam que iam me partir ao meio. Maria Helena tinha adormecido na cadeira do lado da cama, exausta de tanto cuidar de mim. Eram umas 3 horas da manhã quando eu senti que não aguentava mais. Meu Deus! Eu gemi baixinho, tentando não acordar ela. Eu não aguento mais. Se é para me levar, me leva logo. Mas antes eu preciso falar uma coisa. E pela primeira vez em 8 meses, desde que tinha queimado a imagem, eu admiti para mim mesmo. Será que eu errei? Será que machucei gente inocente? Será que ofendi alguém que só queria nos ajudar? As lágrimas desceram pelo meu rosto magro e eu continuei: "Meu Deus, se eu errei, me perdoa. Se Nossa Senhora realmente existe, se ela realmente é mãe como minha mãe dizia, me perdoa pelo que eu fiz." Eu tava com raiva, tava magoado, mas não era direito humilhar a fé do povo daquele jeito. Foi a primeira vez que eu pedi perdão de verdade, sem orgulho, sem justificativa. E naquele momento, alguma coisa mudou no ambiente do quarto. Não sei explicar direito, mas era como se uma paz tivesse descido sobre mim. Nossa Senhora, eu sussurrei, quase sem acreditar que estava falando aquilo. Se a senhora realmente existir, se realmente for mãe, me ajuda. Não é pra mim não. Eu já tô indo mesmo, mas é pelos meus filhos. Eles não merecem ficar sem pai por causa do meu erro. Me dá uma chance de consertar o que eu quebrei. O que aconteceu em seguida, gente? Eu sei que muita gente vai achar que foi delírio por causa dos remédios, mas eu juro pra vocês, pela salvação da minha alma, que foi real. Uma luz suave começou
começou a se formar no canto do quarto. Não era uma luz forte que machucava os olhos, era uma luz dourada, morna, que trazia uma sensação de aconchego que eu nunca tinha sentido. E dentro dessa luz, Nossa Senhora Aparecida apareceu para mim. Não era a imagem de gesso que eu tinha queimado, não. Era uma senhora de verdade, com um manto azul que parecia flutuar, um rosto moreno e bonito, e os olhos mais carinhosos que já existiram. Era exatamente como minha mãe tinha descrito quando eu era pequeno. Ela não falou com a boca, mas eu ouvia a voz dela dentro da minha cabeça, uma voz doce como mel. João Carlos, meu filho querido. Quando ela me chamou de filho, eu desabei a chorar. Fazia meses que ninguém me tratava com carinho, e ela, que eu tinha ofendido tanto, me chamava de filho. Minha senhora, eu consegui falar entre os soluços. Me perdoa, eu queimei sua imagem, ofendi a senhora, machuquei pessoas inocentes. Eu mereço morrer mesmo, mas pelos meus filhos, me perdoa. Ela se aproximou da cama e estendeu a mão para mim. Quando ela tocou minha testa, foi como se uma corrente elétrica de amor puro tivesse passado pelo meu corpo inteiro. A dor que me torturava há meses desapareceu completamente. João Carlos, ela falou com aquela voz que parecia música. Você nunca me ofendeu. Quem ama um filho ferido não se ofende com a dor dele. Você estava ferido desde criança, quando perdeu sua mãe. Mas saiba que eu nunca abandonei ela nem você. Sua mãe partiu em paz, protegida pelo meu manto, e pediu para eu cuidar do seu menino. Eu sempre cuidei. Mas, minha senhora, eu falei ainda chorando. Por que ela morreu então? Por que eu sofri tanto? Filho, ela respondeu com infinita paciência. A dor faz parte da vida terrena, mas sua mãe não morreu abandonada. Eu estava com ela até o último suspiro, e ela me pediu uma coisa. Nossa Senhora, um dia meu filho vai entender. Cuida dele para mim, e hoje você entendeu. Ela continuou. O câncer que está matando você vai desaparecer. Sua família vai voltar. Sua fé vai se renovar. Mas em troca, quero que você faça uma coisa. Conte para todo mundo como eu sou realmente. Não sou rival de Jesus, sou serva dele. Não roubo adoração, conduzo a adoração. Sou mãe de todos os que sofrem. Eu vou fazer isso. Eu prometi entre lágrimas. Vou contar para todo mundo como a senhora é boa. Vou pedir perdão para todos os católicos que eu ofendi. Vou ser diferente. Eu sei que vai. Ela falou sorrindo. E quando sua hora verdadeira chegar, daqui a muitos anos, eu vou estar esperando você de braços abertos, junto com sua mãe. Ela começou a se afastar, e eu senti desespero de ela ir embora. Minha senhora, não vai ainda. Eu nunca vou embora. Ela respondeu. Sempre que você precisar, é só me chamar. Agora durma em paz. Quando acordar, vai ser um homem novo. A luz foi diminuindo até desaparecer completamente. Eu fiquei ali, deitado na cama, sem dor nenhuma pela primeira vez em meses, sentindo uma paz que nunca tinha experimentado, e dormi. Dormi como uma criança no colo da mãe. Quando acordei, eram 10 horas da manhã, e Maria Helena estava me balançando. João Carlos, acorda, você tá bem? Eu abri os olhos, e a primeira coisa que notei foi que não sentia dor nenhuma mesmo. Consegui me levantar da cama sozinho, coisa que não fazia há meses. Maria Helena, eu falei com voz firme, me perdoa por tudo. Eu preciso ir numa igreja católica pedir perdão para Nossa Senhora e pro povo que eu ofendi. Ela ficou em choque. João Carlos, você tá delirando? Quer que eu chame o médico? Não tô delirando não, mulher. Nossa Senhora Aparecida apareceu para mim essa madrugada. Ela me curou e me perdoou. Agora eu preciso consertar tudo que eu quebrei. Maria Helena começou a chorar, mas dessa vez era choro de alívio. Ela via que alguma coisa tinha mudado em mim. Meu rosto não estava mais com aquela expressão de ódio e amargura. Meus olhos tinham voltado a brilhar. Insisti para irmos no médico naquele mesmo dia. Dr. Marcelo ficou espantado quando me viu andando normalmente. João Carlos, que milagre é esse? Você estava desenganado. Pediu novos exames urgente. E quando os resultados saíram, ele ficou sem palavra. Não é possível, ele repetia olhando os papéis. Não tem mais nada. O tumor desapareceu completamente. Não tem explicação médica para isso. Ele chamou outros médicos, mandou repetir os exames, mas o resultado era sempre o mesmo. Eu não tinha mais câncer nenhum. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. O pastor evangélico que tinha queimado Nossa Senhora Aparecida tinha sido curado milagrosamente e agora dizia que a santa tinha aparecido para ele. Uns achavam que era mentira, outros que eu tinha enlouquecido, mas muitos começaram a acreditar quando viram que eu realmente estava curado. Minha primeira providência foi procurar o padre da cidade, Padre José, um homem santo que eu tinha atacado muitas vezes. Cheguei na casa
mesa paroquial de cabeça baixa. Padre José, vim pedir perdão pelo que eu fiz. Queimei a imagem de Nossa Senhora na ignorância e no orgulho. Quero reparar o erro. Padre José, que era um homem de Deus de verdade, me recebeu com os braços abertos. João Carlos, que bom que você veio. Eu orava por você todos os dias. Nossa Senhora tem um coração de mãe. Ela nunca guarda rancor dos filhos. Padre, eu falei com a voz embargada. Eu quero fazer uma confissão pública. Quero contar para a cidade inteira o que aconteceu comigo. E quero comprar uma imagem nova de Nossa Senhora Aparecida, a mais bonita que existir, para repor a que eu queimei. No domingo seguinte, Padre José anunciou na missa que eu ia dar um testemunho. A igreja ficou lotada. Católicos curiosos, evangélicos espantados, gente de toda religião querendo ver o que eu ia falar. Quando subi no altar, minhas pernas tremiam, mas senti a presença de Nossa Senhora me dando força. Meus irmãos, comecei com voz firme. Eu vim aqui confessar meu erro e contar um milagre. Há 8 meses, movido pelo orgulho e pela mágoa antiga, eu queimei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ali na praça. Pensei que estava defendendo Jesus, mas, na verdade, estava magoando corações inocentes e ofendendo uma mãe que só quer nos ajudar. Contei a história toda, minha infância ferida, a morte da minha mãe, o rancor que cresceu no meu coração, o ato terrível que cometi e depois o câncer, o abandono, o desespero total. Quando cheguei na parte da aparição de Nossa Senhora, um silêncio profundo tomou conta da igreja. Nossa Senhora Aparecida apareceu para mim, eu disse com convicção total, não para me castigar, mas para me curar. Ela me mostrou que minha mãe não morreu abandonada, que ela sempre intercedeu por mim e que o ódio que eu carregava estava me destruindo. Ela me curou do câncer, trouxe minha família de volta e me ensinou que amor de mãe não tem limites. Quando terminei, muita gente chorava. Várias pessoas vieram me abraçar, me pedir perdão por terem me julgado. Dona Maria, uma senhora idosa que estava na praça no dia que eu queimei a imagem, me abraçou forte. João Carlos, eu orava para Nossa Senhora te perdoar. Que bom que ela ouviu. Maria Helena, que estava na primeira fileira com Pedro e Ana Paula, subia no altar e me abraçou na frente de todo mundo. João Carlos, agora eu tenho meu marido de volta. Não o pastor cheio de ódio, mas o homem de coração que eu me casei. Meus filhos correram para mim chorando de emoção. Pedro falou alto para todo mundo ouvir. Meu pai não vai mais morrer. Nossa Senhora salvou ele. Ana Paula, pequenininha, só conseguia repetir: papai, papai, você ficou bom. Na semana seguinte, cumpri minha promessa. Fui numa loja de artigos religiosos em Belo Horizonte e comprei a imagem mais bonita de Nossa Senhora Aparecida que encontrei. Gastei todas as minhas economias, mas não me importei. Era uma imagem de 1,5 metros, feita por um artista famoso, com detalhes delicados e um rosto que irradiava amor maternal. O Padre José organizou uma procissão especial para levar a imagem nova até a igreja. Quando chegou o dia, metade da cidade estava na rua. Eu carregava a imagem junto com outros homens e a cada passo sentia uma emoção enorme. Onde antes tinha plantado ódio, agora estava plantando amor. Na igreja, quando colocamos Nossa Senhora no altar, senti que um ciclo tinha se fechado. A imagem que eu tinha destruído por maldade estava sendo substituída por uma ainda mais bonita, colocada ali por amor e gratidão. Minha vida mudou completamente. Maria Helena voltou para casa com as crianças e nosso casamento ficou mais forte que nunca. Ela me contou que durante o tempo que ficamos separados, rezava todo dia para Nossa Senhora me abrir os olhos. Eu sabia que no fundo você era um homem bom, só estava ferido e perdido. Deixei de ser pastor evangélico, mas não deixei de amar Jesus. Muito pelo contrário, aprendi que Nossa Senhora não é concorrente de Jesus, é a maior cooperadora dele. Ela não rouba a adoração, conduz a adoração. É mãe que apresenta os filhos ao filho dela. Comecei a frequentar a Igreja Católica e fiz minha primeira comunhão aos 48 anos. Padre José me acompanhou na catequese e foi lindo ver como a doutrina católica fazia sentido quando explicada com amor, não com preconceito. Pedro e Ana Paula ficaram curiosos sobre a mudança do pai. Eu expliquei para eles com carinho: filhos, papai descobriu que Jesus tem uma mãe maravilhosa que cuida de todos nós e descobriu também que ter preconceito machuca muita gente boa. Eles entenderam perfeitamente e hoje são devotos fervorosos de Nossa Senhora. Minha saúde ficou perfeita. Todos os exames dão normal. Não tem nem cicatriz do câncer que quase me matou. Os médicos ainda ficam espantados quando me veem. Dr. Marcelo sempre diz: João Carlos é meu milagre andante. Do ponto de vista científico, ele tinha que ter morrido, mas o maior milagre foi a mudança do meu coração. Onde antes tinha ódio, hoje tem amor. Onde antes tinha preconceito,
hoje tem respeito. Aprendi que Deus é maior que nossas pequenas divisões religiosas e que o amor verdadeiro não tem fronteiras denominacionais. Hoje, eu trabalho como zelador da Igreja Católica da cidade. É um trabalho simples, mas faço com amor imenso. Todo dia, quando chego de manhã, a primeira coisa que faço é cumprimentar Nossa Senhora. Bom dia, minha mãe. Obrigado por mais um dia de vida nova. Virei um dos maiores devotos de Nossa Senhora Aparecida da região. Organizo novenas, participo de todas as festas, conto meu testemunho para quem quiser ouvir. Muita gente de outras religiões vem me procurar para entender como foi minha experiência. Sempre falo a mesma coisa. Nossa Senhora não quer que vocês deixem sua religião. Ela só quer que tenham um coração aberto para o amor. Se vocês amam Jesus de verdade, ela vai ficar feliz, porque Jesus é o filho querido dela. Meu relacionamento com os evangélicos da cidade melhorou muito. No início, alguns me evitavam, achando que eu tinha traído a fé. Mas com o tempo, vendo meu testemunho e minha vida transformada, muitos começaram a me respeitar. Alguns até admitem que talvez tenham preconceito desnecessário contra os católicos. O pastor que assumiu minha antiga congregação, pastor Roberto, veio conversar comigo uns meses depois. João Carlos, não concordo com sua mudança, mas reconheço que você está mais feliz e em paz. E reconheço também que você era muito radical antes. Talvez a gente precise aprender a respeitar mais as diferenças. Foi uma conversa muito boa. Hoje, nós nos cumprimentamos na rua, cada um respeitando a fé do outro. É assim que deveria ser sempre. Cristãos unidos no amor a Jesus, mesmo tendo formas diferentes de expressar a fé. Maria Helena me disse uma coisa que nunca vou esquecer. João Carlos, quando você queimou Nossa Senhora, eu vi o demônio do orgulho te dominando. Quando ela apareceu para você, eu vi o Espírito Santo de humildade te libertando. Foi a maior lição de vida que eu já presenciei. Meus filhos cresceram vendo essa transformação. Pedro, que hoje tem 18 anos, sempre fala para os amigos: meu pai foi curado de câncer por Nossa Senhora Aparecida. Ana Paula, de 16, é catequista na igreja e conta meu testemunho para os jovens da comunidade. Eles aprenderam que milagre não é só cura física. O maior milagre é a cura do coração e que Nossa Senhora é realmente mãe. Mãe que perdoa, que acolhe, que transforma seus filhos perdidos em filhos gratos. Todo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu vou até aquele lugar da praça onde queimei a imagem. Ajoelho ali mesmo no meio da rua e peço perdão de novo. Não é que eu duvide do perdão dela, é que a gratidão é tanta que precisa ser renovada sempre. E todo dia, 15 de março, aniversário da minha cura, eu passo a madrugada inteira em vigília na igreja, agradecendo o milagre que mudou minha vida. Padre José sempre fica comigo e a gente reza o terço juntos, lembrando daquela noite abençoada. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que sou o homem mais feliz do mundo. Tenho saúde perfeita, família unida, paz no coração e uma mãe celestial que sei que nunca vai me abandonar. Nossa Senhora Aparecida me ensinou que o amor verdadeiro sempre vence o ódio e que nunca é tarde para recomeçar. Minha mensagem para vocês que estão me ouvindo é simples. Não deixem o orgulho e o preconceito dominarem o coração de vocês como dominou o meu. Nossa Senhora Aparecida é mãe de todos nós, católicos ou não. Ela não quer divisão, quer união, não quer ódio, quer amor. Se vocês estão passando por algum sofrimento, se sentem abandonados por Deus, se carregam mágoa no peito, entreguem tudo para ela. Digam: Nossa Senhora, sou seu filho, me ajuda. Ela vai ajudar, tenho certeza. Pode não ser do jeito que vocês esperam, mas vai ser do jeito que vocês precisam. Minha vida é prova viva de que Nossa Senhora Aparecida faz milagres. Ela me tirou do fundo do poço do ódio e me colocou no alto da montanha do amor. Ela transformou um inimigo no seu maior devoto. Ela curou não só meu corpo, mas principalmente minha alma. Por isso eu digo para todo mundo: Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Obrigado, minha mãe querida, por ter salvado este filho ingrato. Obrigado por ter me mostrado que o amor sempre vence. E obrigado por estar sempre presente na vida de quem confia em ti. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos vocês como abençoou a mim. Que ela cure seus corações como curou o meu. E que vocês nunca se esqueçam. Não importa o tamanho do erro, o amor de mãe é sempre maior. Nossa Senhora Aparecida é nossa mãe, nossa intercessora, nossa esperança. Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus e Nossa Senhora abençoem a todos vocês.